Quando eu tive ele, eu já botei na cabeça. Meu filho nunca foi rejeitado por nós e ele nunca vai ser rejeitado pela sociedade, porque eu vou colocar ele no meio. Ele vai estar onde eu estiver. Antigamente as pessoas ficavam com seus filhos escondidos dentro de casa, com medo de serem discriminados, né? De serem rejeitados. Mesmo há 16 anos atrás, ainda muita gente escondia a deficiência. O preconceito, a crítica, ela vem de todos os lados. Na igreja a gente já enfrentou preconceito. De você sentar num lugar, aí a pessoa estava ali perto e ele sentou aqui, a pessoa levanta e vai para outro lugar. Isso é um preconceito. A gente já teve muitos olhares, né? São muitos olhares. Até hoje eu não tive ainda nenhum. Pode ser que lá na frente eu ainda tenha, passe por alguma situação assim, mas até hoje não. A gente estava na mesa, lanchando, né? O Gui, o Augusto, todo mundo. E uma mãe do lado, ela foi super grossa com o filho, sabe? E falando assim, come direito, menino. Não é possível. Olha aquele menino ali com síndrome de Down. Ele está comendo direito. Você está comendo igual um bicho. Eu estava numa reunião e levei ele devia ter uns 6 anos. E nessa reunião, eu tinha deixado ele sentado num canto e fui resolver outra coisa por outro lado. Aí quando eu dei uma parada que eu fui olhar ele, tinha uma mulher assim, sai, sai. Faltou fazer o sinal da cruz para o menino afastar dela. Parecia que era um monstro que estava em cima dela. E nesse dia ia ter uma festa, uma festinha de colegas dela dentro da sala. Na arrumação da sala para o aniversário, uma criança pegou ela e levou para dentro do banheiro. E nesse período, nesse horário, a professora não viu. Só que Giovana, nessa idade, não sabia abrir porta. Giovana não sabia ter defesa. E o que aconteceu? A menina trancou ela e apagou a luz. Quando eu olhei aquilo, me subiu um desespero, mas subiu até uma ira. E meu marido, ele queria quase avançar em cima da mulher. Tati, olha o que ela está falando. Aí eu segurei no braço dele e falei, peraí, se para você isso é uma ofensa, para mim é o elogio da minha vida. Por quê? Se o meu filho com síndrome de Down está sendo modelo para o filho dela que ela não conseguiu educar, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Quando chegou lá, a Giovana tinha entrado em desespero. A menina estava cheia de peteca no rosto. Parecia que ela tinha levado 2 socos no rosto. Ficou tudo vermelho, ficou tudo roxo. O que eu queria era tirar a Giovana de dentro da escola e levar ela para um hospital, porque eu não sabia a gravidade. Chegou lá, a médica, né, que examinou ela, detectou que ela tinha sido agredida. Né, tinha sido mordida, tinha sido pisada, e aquilo me deu um choque. Aí é que o bicho pega. Ninguém convida ele para a festa de 15 anos. Ninguém convida ele para dormir em casa. Então, nessa hora dói. E não adianta. Não adianta aula de inclusão. Porque isso é aula de vida. E eu formo ele para ele ser muito mais forte do que eu. Emocionalmente é pesado. É pesado, não é fácil. E espero que ela não passe por mais algum bullying, algum trauma igual ela passou quando era menorzinha. Eu acho que o maior triunfo da inclusão é a gente colocar a cara da deficiência na rua. Na minha época, eu não lembro de ninguém deficiente na minha sala. Se eu, como quando criança, tivesse tido a oportunidade de viver com a deficiência, eu talvez tivesse crescido com uma visão muito diferente da que eu tinha. Se conhecesse,
com certeza essa barreira do preconceito seria lançada por terra. Hoje, eu vejo que as crianças têm a oportunidade de viver com a deficiência de uma maneira muito mais escancarada, muito mais bonita. Então, eu espero que a gente esteja formando adultos, jovens e adultos, mais conscientes de lidar com essa deficiência. Então, eu acho que a inclusão hoje, ela ajuda os meus filhos, ela ajuda o deficiente, seja ele com qual deficiência for. Mas ele ajuda principalmente a criança e o jovem e o adolescente que acha que é normal. O fato deles começarem a nascer no meio dos artistas, começou a vir artista, né, com filhos, pessoas famosas da mídia com filhos com síndrome de Down, e eles começaram a ser inseridos na sociedade e foi quebrando essas não sei se paradigmas, foram quebrados. O que era o bebê Johnson? O bebê Johnson era o bebê perfeito. O bebê perfeito não tem defeito, né? Não era aquela coisa... esse menino é um bebê Johnson, era aquele bebê branquinho, louro, de olho azul, aquela coisa. E agora o bebê Johnson tem síndrome de Down. Mas esse é um dos segredos da gente estar insistindo em fazer as coisas com eles, sair com eles normalmente, para que eles também entendam que eles fazem parte, né, desse mundo. Hoje a gente vê crianças na cadeirinha de roda no shopping, na escolinha, no campo de futebol. Hoje a gente vê mais a deficiência. Quando você vê mais a deficiência, você tem mais acesso à informação. A gente não tem vergonha da Valentina de sair com ela para lugar nenhum. Já tivemos a oportunidade de viajar com ela. Então, assim, aí eu acho que fica mais difícil também. As pessoas veem ela tão rodeada de pessoas, tão amada, porque ela é muito amada. Ele é diferente, mas é um diferente maravilhoso. Um diferente maravilhoso.